Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete. Nós estamos aqui de volta, depois de um pequeno intervalo comercial. O nosso programa é Encontro com a Justiça. E você, ouvinte, é importantíssimo no nosso programa, que pode e deve participar através do telefone 35720760, 35720760. Chame Bárbara e faça suas perguntas, participe aqui com os nossos debatedores, o desembargador Antônio Carlos Esteves, nosso poeta, nosso mediador, o desembargador João Batista Damasceno, hoje entrevistando uma defensora pública de primeira grandeza, a doutora Fátima Saraiva. Ela trabalha no Núcleo Família, Infância e Adolescência e Idoso de Jacarepaguá e atende ali na Casa de Direitos da Cidade de Deus. Alô, povo de Cidade de Deus que está aí ligadinho, ouvindo a Rádio Manchete, programa Encontro com a Justiça. A doutora Fátima está mandando aqui um alô para vocês. E também ela trabalha no Comitê de Erradicação do Subregistro. Estávamos aqui falando sobre a questão da miséria no Rio de Janeiro. Olha, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Já tem até uma música que diz: cidade maravilhosa, de dia falta água, de noite falta luz, cidade que me seduz. Mas vamos falar desse problema tão chato, tão desagradável, da negação de cidadania de tantos brasileiros. Mas antes, para saudar a nossa convidada, o nosso poeta dedica à doutora Fátima uma poesia que ele faz na hora, inspiração, assim, olhando para a convidada e poetizando. Poetize, meu poeta preferido, Antônio Carlos Esteves. Estou em vias de promessas de me tornar pessoa melhor, aproveitar o que me resta de tempo, idade, experiência. Com esta consciência, estou para conciliar vontades desavindas em suas verdades, mediar eventuais desencontros, revelar identidades e, se possível for, evitar teu sofrimento e aflições, reduzir a tua dor. Bom dia, ouvinte. Que maravilha! E você pode acompanhar essa poesia na íntegra na nossa página Encontro com a Justiça no Facebook. Miséria, miséria, miséria. Muita gente sem alimentação, sem educação, sem habitação. E nós aqui, nesse bem bom, nessa vida maravilhosa, numa cidade maravilhosa, num paraíso, abençoado aqui pelo Cristo Redentor. Mas quanta miséria, né, Cristo Redentor? É preciso olhar para isso. E uma das misérias é, segundo o IBGE, o conjunto de nascimentos não registrados do próprio ano de nascimento ou no primeiro trimestre do ano subsequente. Isso é que é chamado subregistro. E é uma preocupação muito grande que a doutora Fátima Saraiva, defensora pública, é uma das combatentes, é um dos anjos da guarda que procura reduzir essa dor e essa violência contra os cidadãos brasileiros, sobretudo os nossos irmãos fluminenses. Bom dia, doutora Fátima, seja bem-vinda. Bom dia ouvintes, bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, falando para os senhores a respeito de um assunto que é tão querido para nós, que é a questão do acesso à documentação básica. Gostaria de agradecer a poesia, lembrei oportunamente também a música do Gilberto Gil, que é uma poesia que fala mais ou menos assim: há mundo tão desigual, de um lado este carnaval, do outro a fome total. E é bem desta maneira que a gente se sente, né? Quando verifica nos olhos de um assistido a necessidade de atenção, de carinho, de que os poderes públicos cheguem. Eu lembrei agora da sua fala, doutor Ciro Darlan, a respeito do junto e misturado. É preciso que nós, do Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, estejamos juntos à comunidade. E essa questão da falta do registro já nos aflige há algum tempo. Lembro-me que em 2009, quando estava assumindo o Núcleo de Primeiro Atendimento de Jacarepaguá, que tem uma área muito extensa e com uma população muito grande, cerca de 500 mil habitantes, só na Cidade de Deus 50 mil habitantes, que em atendimento a uma assistida que já adulta, 19, 20 anos, com filhos, não possuía sequer a primeira certidão de nascimento. E me trouxe vários ofícios
amassados de sua peregrinação por todos os cartórios do Registro Civil de Nascimento do Estado do Rio de Janeiro. Naquela época, era necessária a busca para poder obter, para poder requisitar o registro tardio. Então, nessa época, encontrei com a doutora Raquel Crispino, juíza de Direito do Tribunal de Justiça, que desenvolve um trabalho belíssimo junto à Comissão Estadual do Comitê Estadual do Subregistro. E, na sua fala, em palestra dada junto à Defensoria Pública do Estado, ela disse o seguinte: como uma pessoa que mal conseguia, até a presente data, adulta já, seu primeiro registro, como é que ela conseguiria fazer essa busca junto aos cartórios do Registro Civil de Nascimento por todo o Estado do Rio de Janeiro, sem condições de pagar sequer uma passagem? Nós temos que fazer diferente. E foi justamente neste momento que eu comecei a raciocinar que tínhamos que fazer a diferença. Então, ingressávamos com o pedido de registro tardio a partir de então, independentemente da busca, porque essa busca cabe ao poder público, cabe a nós. Não a ele, cidadão, que até aquele momento não havia tido acesso à documentação básica, a todos os serviços, inclusive sociais, porque sem documento ela não tem acesso à Bolsa Família, à gratuidade em condução, ela não tem acesso a uma cirurgia num hospital público. Então, daí começou a nossa história de enamoramento com essa questão do subregistro. Desde então a gente vem fazendo trabalhos, a gente trabalha junto ao grupo, junto ao Comitê Municipal e Estadual, e algumas histórias muito interessantes aconteceram. Esse comitê, ele visa o quê? Comitê Estadual de Erradicação do Subregistro. Qual é o objetivo desse comitê? Ele busca verificar quais as falhas no sistema para que possamos evitar que mais crianças saiam sem o registro civil das maternidades. Mapeamos todos os hospitais, escolas, verificamos onde estão os gargalos, como a doutora Raquel bem fala nas reuniões, incansavelmente. Essa política nossa busca fechar o registro, ou seja, é uma torneira. Então, muita água foi derramada. Então, a gente precisa fechar esse registro, evitando que mais crianças nasçam e fiquem sem a documentação básica, bem como secar a água que já foi derramada. A senhora falou em maternidade. Todas as maternidades do Rio estão com registro civil instalados lá para que as crianças saiam devidamente registradas? Ainda não. Nós temos agora as unidades interligadas, que são postos do registro civil junto às maternidades, bem como nós temos recentemente um projeto do Detran para que as crianças, além de saírem registradas, também possuam documentos de identidade, a carteira de identidade. Muito interessante essas questões que a senhora está trazendo. Eu já tive a oportunidade na Baixada Fluminense de ouvir uma testemunha com 30 anos que não tinha registro, né? Uma pessoa que já tinha passado a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, né, de ir à escola e não tinha registro. Vi crianças querendo ir à escola, né, e que as mães, por terem perdido aquele documento, né, a declaração de nascido vivo, tinha dois problemas: o hospital não concedia a segunda via, a maternidade não conseguia a segunda via, e o registro, né, civil, o cartório de registro civil não fazia o registro sem aquele documento, né? Além do custo, né? Porque também passado o prazo também cobra, e as pessoas às vezes não têm esse dinheiro para pagar. E aí, essa questão que a senhora traz da burocracia que se fazia, né, que se demandava da pessoa que já não tinha nada, né? É muito interessante que hoje, né, essa questão seja transferida para o Estado, né? Parabéns à Defensoria Pública por por ter dado este passo. É um passo simples, mas é um passo gigantesco. Propõe-se ação e o judiciário é que prove que aquela pessoa, né, já tem registro e não conceda outro. Ou que tenha, que demonstre que não tem o registro e mande fazer. Eu pediria, né? Bem interessante que a sua concepção. Fátima ratificasse a importância do registro, porque, como diz o desembargador Damasceno, numa das suas aulas, ele diz que a pessoa em si, ela, depois de um certo tempo, ela não sente falta de documento porque ela é o que ela é. E ela não precisa de documento para ser o que é. O fato é que, para a relação
com os demais da sociedade, ele precisa ser identificado. Este passo é que talvez, doutora Fátima, talvez fosse melhor nós ratificarmos, porque a pessoa é o que é e não precisa de documento para a sua identidade própria. E a nossa, para a relação... E a nossa ouvinte, ela aproveitando a pergunta... É a Virgínia? Não, é a Elza Santos, lá de Olaria. Ela pergunta assim, o projeto Quem Sou Eu, com o TJ e a Defensoria Pública, ainda continua nas comunidades? Conhece esse projeto Quem Sou Eu? Nós tivemos, se não me engano, em 2008, um projeto belíssimo, Cidadão Tem Nome e Sobrenome. Agora nós temos a continuidade deste projeto através das ações sociais, e esse ano o nosso foco é educação para os direitos e a questão dos direitos coletivos. Fizemos recentemente um evento no Complexo do Alemão, e o que mais nos impactou foi justamente a falta de documentação básica. Não somente o registro de nascimento, mas a dificuldade que a população encontra para a obtenção dos outros documentos, carteira de trabalho, título de eleitor, CPF. Eu, no meu dia a dia, eu solicitei um assistido, o número de CPF, ele falou, olha, eu não tenho, doutora, eu só tenho a certidão de nascimento. Então, tentei sentar ao computador com ele para obter junto à Receita Federal, através do site, o seu CPF, e encontrei dificuldade. Eu, defensora pública, 21 anos, encontrei dificuldade. Eu encaminhei para o posto da Receita Federal. E na posta da Receita Federal, ele também encontrou dificuldade. E nós temos uma ação civil pública que diz que a Receita, além dos postos conveniados pagos, né, Correios e Caixa Econômica Federal, R$5, que o meu assistido não tem condições de pagar, ele poderia se socorrer da internet, bem como do posto da Receita Federal. E ele não encontrou auxílio nenhum desses dois lugares. Encaminhamos através de ofício, e sim, através de ofício ele resolveu. Bem, se eu tenho dificuldade, que dirá o povo em geral? Então nós temos sim essas campanhas, esse evento no Complexo do Alemão foi muito, muito importante, porque verificamos que temos muitos invisíveis. Muitas pessoas sem documentação que a gente não consegue acessar, que sequer conseguem ir a gente. Eu estive também numa ação no Alemão e voltei de lá impactado com essa mesma questão que a senhora está colocando. Na época, eu oficiei a presidenta do TRE, que era a desembargadora Letícia Sardas, e a presidenta do TSE, que é a ministra Carmen Lúcia. Pessoas que estavam no regime semiaberto, mas para permanecer no regime semiaberto precisavam trabalhar. Para trabalhar tinha que ter título de eleitor. E como estavam no regime semiaberto, como tinham sido condenadas, o TRE não permite a inscrição, né? Até hoje, as instituições não resolveram essa questão, nem o TSE, nem o TRE. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos aqui com a entrevistada de hoje, a doutora defensora pública Fátima Saraiva, que está falando sobre o drama do subregistro. Pessoas que nasceram e não possuem uma identidade. Até Cristo queria saber o que pensam dele, né? Jesus Cristo perguntava, o que dizem que eu sou? Quer dizer, todo mundo tem o direito à identidade. Uns dizem que você é Elias, outro que é Jeremias, outro... Então, eu sou aquilo que sou. Doutora Fátima, muitas perguntas, muitos ouvintes aqui interessados no nosso programa. E o José Luiz, lá da Ilha do Governador, mandou a seguinte pergunta. E a população quilombola? Eles são assistidos? E eu aproveito para emendar nessa pergunta aqui. Quem são os principais assistidos, né? Nós temos problemas de crianças que estão em abrigos, abandonadas em abrigos, idosos que estão nos asilos, pessoas com transtornos mentais. Toda essa população, ela é atingida por essa campanha de subregistro, de combate ao subregistro? Sim, sim. Todas essas pessoas são atingidas por essa campanha. Dentro da própria Defensoria Pública, nós temos vários núcleos de primeiro atendimento especializados. Temos o Núcleo de Direitos Humanos, que trata da questão dos quilombolas. Temos também o Núcleo da Criança e do Adolescente, que é o CDDICA, que trata das crianças em situação de rua, das crianças abrigadas. Enfim, os próprios núcleos de primeiro atendimento fazem esse atendimento. Lembro que, em relação ao portador de doença mental, nós fizemos um trabalho muito interessante, muito bonito, que nos sensibilizou muito junto à colônia Juliano Moreira.
também por volta de 2010, recebemos uma assistente social, quando em atuação em Jacarepaguá, da colônia Juliano Moreira, retratando uma situação que nos parecia assim surreal. Cerca de 30 e poucos residentes, nós agora não temos mais internos, né, porque a partir da década de 80, com a política antimanicomial, passamos a ter somente residências terapêuticas. E ela me trouxe esse problema: doutora, nós temos aqui cerca de 30 e poucos residentes doentes mentais, abandonados pela família nas décadas de 60, 70, 80, e que não têm documentação, nunca tiveram. Assim, podemos resolver esse problema. E como é que está a questão com o Ministério Público? A gente tem duas ações de interdição junto ao idoso, a vara especializada, mas ainda não conseguimos resolver satisfatoriamente. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte: nós da Defensoria Pública podemos nos predispor a ir à colônia para atendimento. Você, vamos fazer o seguinte: eu trago numa van todos os residentes aqui para a senhora faz um mutirão, uma sexta-feira o dia inteiro, e nós fazemos todos esses pedidos. Então ela trouxe realmente a van com 30 e poucos residentes. Foi uma coisa emocionante, impactante, todos os estagiários, funcionários trabalhando juntos. Fizemos 30 e poucas ações de registro tardia, endereçadas na época para a Vara da Família de Jacarepaguá. Histórias maravilhosas, hoje lindas. Hoje vários registros públicos, sim. Mas na época era Vara de Família. E os presos, eles também são beneficiados com esse projeto? Também. Nós temos um grupo de trabalho que funciona junto, a gente chama GTCAP, que é justamente do Comitê Estadual de Erradicação sob Registro, e que trabalha junto ao sistema penitenciário. É um trabalho importante que se faz, porque muitos dos presos que estão lá, eles têm um RG provisório, ou seja, eles ingressam sem qualquer documentação, debaixo dos olhos do Estado, e continuam assim o tempo todo, até serem soltos. Eles têm um RG provisório, um documento de identidade provisório, não é identidade, porque eles não têm certidão de nascimento. Inclusive foi feito ano passado um trabalho interessante via internet, videoconferência, para obtenção do registro civil para um preso, uma iniciativa muito interessante também, capitaneada, conduzida pela doutora Raquel Crispino, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e participando também o defensor público Fábio Amado, do Núcleo de Direitos Humanos, e que viabilizou a certidão de nascimento para esse preso. Existe uma legião de invisíveis no sistema carcerário. Uma legião de invisíveis. Agora, o Estado paga uma fortuna para uma empresa terceirizada chamada Poupa Tempo. Essa empresa ajuda vocês nesse projeto de documentação daqueles hipossuficientes? Sim, ajuda. A Defensoria também atua junto ao Rio Poupa Tempo, São João de Meriti, Bangu, São Gonçalo. Que tipo de documentação eles fornecem? Eles fornecem identidade, fornecem carteira de trabalho através da Secretaria de Trabalho. A própria Defensoria Pública emite ofícios solicitando a isenção do pagamento de custas e emolumentos, para que esses serviços sejam feitos de forma gratuita, sem qualquer pagamento, para que a população possa ter acesso à documentação. Alguns contam também com o registro civil, os RCPNs, os cartórios do registro civil de pessoas naturais, para facilitar a obtenção da documentação básica. Existe um problema muito sério, que é o seguinte: a lei diz, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que custas e emolumentos não podem ser cobradas na ação de adoção de criança. Ocorre que, para se habilitar para adotar, os interessados têm que tirar diversas certidões nos cartórios. Essas certidões são caríssimas, tá? Quase R$1.000 de certidões. A Defensoria Pública tem se preocupado em requerer essa isenção, já que a própria lei diz que as ações de adoção são isentas de custas e emolumentos. Isso aí está na categoria emolumentos, porque se são exigidos certidões pela lei, e a própria lei diz que são gratuitas, não podem ser cobrados. O que a Defensoria Pública tem feito quando se cobra dessas certidões? Algumas certidões, hoje em dia, já são gratuitas. Por exemplo, o primeiro ou quarto distribuidores, elas são gratuitas normalmente por conta de uma
uma política do Conselho Nacional de Justiça que determinou que todas as certidões, todas as informações acerca de características, acerca de informações pessoais do cidadão são gratuitas, independentemente dela ser hipossuficiente ou não. Em relação a essas certidões, essas informações para a habilitação da adoção, entendemos que todos devem ter acesso a esse tipo de documentação gratuitamente. Fazemos os ofícios de isenção, tá? E, paralelamente a isso, políticas públicas voltadas para a obtenção dessa documentação, independentemente dos nossos pedidos. O nosso entendimento, bastaria que o cidadão se reportasse a esses cartórios para a obtenção dessa documentação tão importante, tão necessária para a adoção, independentemente dos ofícios de gratuidade. A Zilmara, lá de Bangu. Zilmara, um abraço para você. Está ligadinha aqui no programa Encontro com a Justiça e pergunta: eu estou precisando do registro de união estável do meu companheiro, que tem 75 anos e perdeu todos os documentos. O que ele deve fazer? Ele deve procurar a Defensoria Pública mais próxima de sua residência, ligando para o telefone 129, que é a nossa central de relacionamento com o cidadão. 129, telefone 129. Defensoria Pública. Vamos repetir para que o ouvinte possa fixar bem. Porque repita com a sua voz, que a sua voz dos problemas que nós temos constatado, doutora, é porque a pessoa não sabe onde ir ou a quem recorrer. Justamente. Então, ouvinte, veja bem, o telefone é 129. 129. 129. Então vamos ver. 129. 129. Isso, é a nossa central de relacionamento com o cidadão. Os senhores também podem ter acesso a essa informação junto ao portal da Defensoria Pública, junto à internet. Mas o nosso telefone é 129. Agora, isso é muito interessante. 129, é isso? Isso é muito interessante, que a partir dessa informação, junto à Defensoria Pública, a pessoa pode começar a tirar os seus documentos e a tirar do seu caminho os entraves, né, que, como a senhora disse aqui, não são poucos. Né? Evidentemente, eu conheço essa história de cartório. Eu estava contando para o Ciro aqui de um cartório no qual eu passei, né, parte da minha infância, né, aquela coisa do cartório de família, que é essa figura do Brasil dos donos de cartório. Nós tivemos aqui um concurso, por exemplo, alguns concursos públicos no Rio de Janeiro, que teve até desembargador, né, que se prestou ao concurso. Esse negócio deve ser muito bom, esse negócio de cartório. Né? E aí, evidentemente, né, teve juiz, teve gente que largou a magistratura, né, pediu a exoneração do cargo de juiz para ser dono de cartório. Né? Mas isso é uma delegação de serviço público. Né? E evidentemente que esse serviço público tem que atender à sociedade. Então tem uns ajustes a serem feitos aí, né, algumas questões que não estão funcionando. Eu acho que a Defensoria Pública é um canal, né, muito interessante para poder colocar, né, esse bonde nos trilhos aí, né, para a pessoa começar, a partir do seu registro de nascimento, começar a tirar os outros documentos, e exercitar a sua cidadania. Né? A Defensoria Pública é modelo para o Brasil, né? Exatamente. É uma Defensoria Pública do Rio de Janeiro, além de ser a primeira, ela é também a primeira em qualidade e é modelo para todo o Brasil. E a Virgínia... Pensada pelo Baldez, hein? Pensada pelo velho Miguel Baldez. Velho Miguel Baldez. O bom Baldez. O bom Baldez. Baldez, o bom. A Virgínia, nossa ouvinte, não falta nenhum programa, Virgínia, lá da Gávea. Ela mudou para Gávea. Ela era de São Conrado. Ela era de São Conrado, ela mudou para Gávea, mas não mudou a manchete. 760, ela está ligadinha no programa Encontro com a Justiça e não deixa de fazer. Ela diz assim: a certidão de batismo serve para alguma coisa? Bom dia, Virgínia. Sim, serve como início de prova para que a gente possa pedir, eventualmente, um registro tardio, tá? Então, tudo que a gente puder anexar para comprovar que você nasceu naquele dia, nome de pai, nome de mãe, o que é muito importante, porque, afinal de contas, não basta que na certidão de nascimento
tenhamos um nome. É preciso que tenhamos também os dados indispensáveis à nossa identificação enquanto seres humanos. Nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, onde nascemos. Então, é importante sim para um eventual pedido de registro tardio. Uma outra coisa que eu lembrei, que é importantíssimo dizer para os senhores ouvintes, é que além dos pedidos de segunda via de certidão de nascimento para aquelas pessoas que de alguma forma perderam, aqui do estado do Rio de Janeiro nós também fazemos o pedido para outros estados de forma gratuita, tá? Oficiamos outros estados para a obtenção da documentação, e é um problema que a gente vê muito aqui na cidade grande. Volto a falar na minha área, Jacarepaguá, Cidade de Deus, Rio das Pedras, em que a gente tem muitas pessoas que vêm do Nordeste, vêm de outros estados para ganhar a vida aqui no Rio de Janeiro, e que por uma infelicidade perdem, às vezes, a sua certidão de nascimento numa enchente, num incêndio. Então, nós também viabilizamos a obtenção dessa segunda via para que ele possa exercer dignamente a sua cidadania aqui no Rio de Janeiro. Doutora Fátima, a senhora tocou num assunto muito interessante, a questão do imigrante. Nós estamos recebendo aqui muitos imigrantes do exterior, muitos africanos, muitos do Haiti, e muitos deles chegam aqui sem documentação. Vocês têm experiência de documentar esse povo? Por exemplo, o pessoal que vem de Angola, o pessoal que vem de Haiti, que não tem nenhuma referência de documento, às vezes vem sem passaporte, sem nada, e precisam ter um documento, precisam ser identificados. Vocês têm alguma experiência de dar atenção aos imigrantes estrangeiros? Sim, agora esse público começa a chegar à Defensoria Pública. Nós já entabulamos algumas práticas, já estamos encaminhando essas pessoas para a obtenção da documentação necessária, e realmente é uma realidade hoje nossa, da Defensoria Pública do Estado, não só da Angola, mas também atendemos um colombiano, peruanos, pessoas que vêm também da América Latina. Então, a necessidade também de falar outras línguas para atendê-los dignamente, para que eles se sintam acolhidos e ouvidos, porque é muito... O senhor falou do desembargador ser nosso mediador, então a mediação implica na oitiva, no carinho, na sensibilidade de estar escutando aquele ser humano que vem de outros países sem documentação e que aqui nada consegue fazer. Então, a Defensoria Pública está trabalhando também nesse viés, não só no núcleo de direitos humanos, como também nos núcleos de primeiro atendimento, para obtenção e encaminhamento adequado da documentação básica. No último dia 2, nós tivemos a oportunidade de proferir uma palestra, uma conversa informal, em que nós dissemos que o primeiro passo da mediação é ouvir. E você identificou aqui no nosso debatedor, Antônio Carlos Esteves, ele é um mediador por excelência, porque ele é um ouvidor maior, ele nos ouve a todos com muita atenção. Ele é uma pessoa hipersensível, você viu que poesia linda que ele dedicou a você, né? E dedica a todos os nossos ouvintes em todos os programas. E é uma pessoa absolutamente equilibrada. É por isso que ele está na nossa mesa, porque aqui todos nós somos absolutamente desequilibrados. Não é, desembargador Damasceno? É verdade, é verdade. Ele é o mediador aqui. Sem ele aqui, né, isso aqui não seria uma conversa, seria um debate permanente. Acirrado. Né? E ele ouve, é muito interessante que ele ouve e não faz o ouvido moco, daquele que ouve e não sabe o que ouviu. Não, ele busca decodificar, né, o que nós estamos falando. Né? É muito interessante que ele, por vezes, explica, nós falamos as coisas, ele pega e explica para o ouvinte o que nós quisemos dizer com determinada expressão. É bem interessante isso, e que é um papel, né? Eu imagino que se fosse um defensor público, teria o perfil da senhora. Essa pessoa que a senhora fala de carinho, que chega, ouve e busca decodificar o que a pessoa está querendo dizer e qual é a demanda dela, né? O que ela necessita. Aliás, esse é o nosso Antônio Carlos. O advogado, o defensor público, ele é um grande mediador, porque ele ouve na linguagem daquele que busca o seu direito. E depois o defensor, o advogado, ele traduz aquele direito para a linguagem jurídica e reivindica o respeito a esse direito. Não é isso, doutora Fátima? É justamente. Antes de tudo, o defensor, o advogado, é o mediador. É aquela pessoa que ouve, que orienta
e faz com que as pessoas que estamos atendendo se empoderem e possam, amanhã ou depois, solucionar sozinhas os seus embates. Vejam, ouvintes, o que a doutora está dizendo é que a solução primeira das suas aflições está em você mesmo. E o mediador faz isso, desperta esta vontade de compor, desperta essa vontade de coexistir. Eu apenas pediria licença ao desembargador para dizer que o advogado, não há sombra de dúvida, ele é um mediador, né? Mas, basicamente, o primeiro conciliador, o primeiro mediador é o juiz. Agora, uma vez mediados as partes legitimadas e interessadas, ninguém tem o direito de abrir essa ferida, não é mesmo, doutora Fátima? Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial e voltamos. O programa de hoje está tratando de um assunto de subregistro e nós voltamos em seguida entrevistando a defensora pública, doutora Fátima Saraiva.